Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro e a nossa meditação será a partir do versículo de número 13. Efésios, capítulo 6. Vamos à leitura da mensagem. Diz o seguinte, Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade, com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nossa meditação será a partir do versículo de número 13,
mais precisamente do 14, porque o 13 é o fechamento do 12, né? É a confirmação daquilo que nós lemos no 12, né? Mas a leitura será desde o versículo número 10, porque tudo faz parte do contexto para que haja um perfeito entendimento para todos os nossos irmãos que nos ouvem, que nos veem, que assistirem o vídeo, né? Então, de modo que é importante, irmãos, que nós tenhamos um perfeito entendimento. Jesus falou claramente sobre isso, né? Sobre a palavra atropelada, a palavra mal explicada, mal lida, mal interpretada da parte de quem está ensinando, né? Ela fica sem edificação, né? É preciso, né? Eu falo muito isso, tem irmãos que sobem no púlpito para pregar a palavra de Deus, pregadores, eles sobem no púlpito e abre a Bíblia e fala com os irmãos onde é que vai abrir, e ele achou na dele e já começa a ler. Ele não espera os irmãos achar na Bíblia dele, cada irmão, cada irmã, a igreja inteira encontrar a palavra, né? E aí ele já começa a ler aquele disparate, aquela pressa, né? Principalmente os irmãos jovens que oram por revelação, aquela preocupação de orar por revelação, e atropela a palavra, passa por cima, né? E fica sem edificação, né? Então, nada se iguala à santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima na igreja, né? Em todo o culto, tudo é para edificação, tudo faz parte do culto, né? Como a palavra fala, tem salmos, tem hinos, tem louvores, tem palavra, tem oração, tem um monte de coisas, né? Mas a palavra de Deus, ela é o carro-chefe da igreja de Cristo. É a palavra de Deus, é o carro-chefe da igreja, né? Então, todos os irmãos que estão aí preocupados, empenhados, se preparando para ser pregador da palavra de Deus, entenda isto, né? O alicerce do pregador da palavra de Deus, o que dá sustentação, o que torna um homem forte espiritualmente falando, é a santa palavra de Deus. É tão profundo isto, que na instituição do diácono na igreja, a igreja não tinha diácono, tinha os apóstolos e o povo, e pronto, né? E aí houve uma murmuração das mulheres, dos gregos, contra as mulheres egípcias, né? E ali a murmuração foi que as mulheres dos gregos estavam sendo deixadas de lado na serviço da igreja, né? Na obra da igreja, naquilo que se fazia, né? E aí essa reclamação chegou aos ouvidos dos apóstolos, que eram os pastores da igreja, né? Os 12 apóstolos, chegou aos ouvidos deles essa murmuração. A essa altura a igreja estava ficando numerosa, né? E aí o que os apóstolos fizeram? Ponderaram entre eles ali, né? E chegaram à conclusão que precisava arrumar homens que pudessem servir às mesas, né? E aí resolveram criar a instituição do diácono para servir a igreja, de modo geral, né? A serviço da igreja, para que houvesse ali atendimento igual para com todos, para que não houvesse acepção de pessoas ali nesse atendimento geral, né? E aí levantaram o diácono. Então eles resolveram levantar, né? E qual foi o argumento dos apóstolos, né? Que falou com a igreja para escolher entre eles irmãos, varões valorosos, temente a Deus, né? Com as qualificações da qual está lá em Timóteo, né? Segundo está lá as qualificações de Timóteo, as qualificações do pastor, dos diáconos, dos presbíteros, né? De todos os obreiros de modo geral, né? E aí, para quê? Por quê? Eles disseram, né? Não é justo que nós deixemos o altar e a palavra para servir a igreja, né? Então levantemos esses varões. E assim teve aquele processo todo do qual foi feito, né? Não é esta a mensagem de hoje, não vem ao caso, mas para mostrar para os irmãos, para todos que me ouvem, né? Que a palavra é o alicerce principal da obra de Deus, da obra de Cristo, né? Não tem nada que se iguala a ela, é a palavra. Tudo foi feito pela palavra, né? Tanto é que o dom da palavra da sabedoria é o primeiro dom da Bíblia, né? Segundo Coríntios 12, está lá estipulado está lá os
9 dons espirituais da igreja. Né? E qual é o número 1 de todos eles? O dom da palavra da sabedoria. Né? É o número 1. Né? Ele é o primeiro. Né? Então, de modo que é preciso manejar bem a palavra. É necessário. Né? Você lê quantas vezes for necessário, irmãos, o mesmo versículo que você leu, até que haja entendimento perfeito da igreja. Você subiu no altar para pregar a palavra de Deus, você anuncia a mensagem que você vai pregar, né? E espera os irmãos achar, os irmãos encontrar. Tem muitos irmãozinhos simples, muito humildes, tem dificuldade para encontrar, e você atropela tudo, não espera, né? Primeiro você acha na sua, depois que você já achou na sua, você já anuncia e começa a ler. Não é dessa maneira. A palavra não pode ser atropelada, né? Você anuncia a palavra, se for preciso canta um corinho, conta uma bênção, né? Porque o pastor também recebe bênção, o pregador também recebe bênção, também tem testemunho para dar. Anuncia fortemente. Fala, enquanto vocês encontram, irmãos, eu vou cantar um corinho aqui, até que os irmãos todos acham a palavra. Canta um corinho curtinho, corinho ali de 1 minuto, né? E acabou de cantar o corinho, todos acharam. Tem alguém que não achou ainda? Pergunta com amor, pergunta com carinho, com respeito, com retidão, né? Jesus se agrada disso, né? Todos acharam? Podemos ler? Né? Aí começa a ler a palavra, para que todos te acompanhem e vejam. Né? Às vezes a pessoa não está entendendo a leitura, lê errado, colocando um acento que não existe, ou não respeitando uma vírgula, um ponto que existe, né? E a pessoa fica sem entendimento. Jesus nos alerta para que haja edificação. É preciso ter entendimento. Né? Então, mas vamos nós aqui entrar no decorrer. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vocês podem observar, irmãos, toda casa onde não existe ali, não está alicerçada na palavra de Deus, mesmo sendo gente boa, gente honesta, trabalhadeira, né? Mas tem ali naquela casa muita contenda, muita perturbação, muito tititi, muito disse-me-disse. É sempre o contrário da casa de uma casa onde o marido, também a esposa às vezes, ou nem sempre, mas não é necessário, mas sim, né? Essa casa é uma casa que existe paz, né? É uma casa que o diabo, ele não entra. Ele passa na porta, mas não entra. Ele não entra, né? Então, de modo que é preciso estar alicerçado na santa palavra de Deus, né? A palavra que fala, ó, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, irmãos? É a palavra de Deus. Ela é a armadura. Presta atenção no sentido da palavra. Armadura, né? Ela é a armadura. A palavra de Deus, ela é a armadura, né? O diabo, ele não aguenta, ele não suporta, ele não penetra, ele não entra, porque a palavra é Jesus transformado em palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus transformado em palavra. O diabo não tem poder algum com aquele homem, com aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, né? Ou moço ou moça, ou até mesmo criança, que medita diariamente na santa palavra de Deus. O diabo não tem poder algum. Ele nem luta com essa pessoa, porque essa pessoa está revestida da armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada, né? Está
revestida. Né? O diabo nem tenta, ele passa ao longe. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, irmãos? É uma barraca? Claro que não, irmãos. Não é uma barraca, irmãos. Não é uma metralhadora, irmãos. Não é um canhão, não é um fuzil. Não é a bomba atômica. A armadura de Deus chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Né? Não fechada e muito menos aberta, empoeirando. Né? Mas sim, você comendo a Palavra de Deus diariamente. Você se alimentando da Santa Palavra de Deus. O homem e a mulher que se alimenta diariamente da Santa Palavra de Deus. Né? O diabo não tem poder contra ele. O diabo não tem poder contra ela. Quando começa uma contenda em qualquer lugar, uma intriga em qualquer lugar, aquela pessoa chegou ali, levantou a voz e falou com sabedoria que provém de Deus, naquele momento ela é usada pelo Espírito Santo do Senhor. Ele coloca a palavra na sua boca para poder chegar ali e aplacar aquele fogo que está acendendo ali naquele local. Em qualquer lugar que seja, não importa onde. Aquela pessoa chegou ali, levantou a voz, abriu a boca e falou, acabou-se. Né? O diabo cai por terra. A contenda é desfeita antes do circo pegar fogo, como diz por aí. Né? Então, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E a armadura de Deus é a Bíblia Sagrada. Porque a gente, todos os dias, lemos pelo menos um capítulo por dia de qualquer uma das mensagens. Pelo menos um capítulo por dia de qualquer uma das mensagens. Né? Não importa a carta. Eu recomendo sempre para os novos convertidos uma carta de Salmos. Né? Porque é uma leitura gostosa, fácil de ler, fácil de entender e é uma oração diretamente a Deus, do qual a pessoa vai ganhando revestimento, vai fortalecendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento e no poder de Deus. Né? Porque ele está se revestindo da armadura de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Né? Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Né? Porque os dias maus existem. Né? Os dias maus existem. Né? Então, naquele momento, se você tiver revestido da armadura de Deus, se você tiver tomado dela, né? Eu gosto muito, os irmãos que me conhecem, né? Nós íamos para Franca, para São Paulo, todo mês na Série Mundial, a Deus e Amor. Né? Nós tínhamos reunião, todos terceiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês a reunião era na Central de Franca, 27 igrejas no campo de Franca tinha. Todo primeiro domingo a reunião era lá, 7 horas da manhã. Né? E todo terceiro domingo do mês era em São Paulo, na Série Mundial. E os irmãos lembram muito bem, os irmãos que todas as vezes foram com a gente, lembram que eu não desgrudava da minha Bíblia, da Palavra de Deus. Todo lugar que eu ia, a Bíblia estava debaixo do meu braço ali, na mão, né, carregando juntamente comigo. Porque eu tinha certeza que eu estava armado até os dentes. Né? E graças a Deus, tudo transcorreu na mais perfeita paz. Né? Tanto em Franca como aqui em Passos. Depois que eu cheguei aqui em Passos também, Bom Jesus da Penha, dirigi por 7 anos. Né? E fiz 5 caravanas para São Paulo. Né? Todo dia 7 de setembro a gente ia para São Paulo. E a minha Bíblia sempre na mão, debaixo do braço. Né? Não tinha barreira, irmãos. Não tinha impedimento, irmãos. Não tinha perturbação. Não tinha tititi, não tinha disse-me-disse. Graças a Deus, né? Quando o diabo tentava levantar, ele tentava e já caía antes de ficar de pé. Pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É da santa palavra de Deus. Então, é a palavra quem manda, irmãos. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Entende, irmãos? Através da palavra de Deus, você se fortalece. Fortalece a igreja, fortalece a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, onde quer que você esteja. Né? Com a palavra de Deus, você faz tudo ficar firme. Porque é vontade do Senhor, é determinação do Senhor, é mandamento do Senhor, é recomendação do Senhor.
através da sua palavra, você faz tudo ficar firme, porque é Jesus em palavra, né? Então não tem como, né? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tudo isso se resume numa única arma: Bíblia Sagrada, Santa Palavra de Deus, que é Jesus transformado em palavras, né? É o Senhor das guerras, né? É o Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, é o Deus de Israel, é o Eu Sou, é o meu Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.